Normalmente, quando se pensa em intercâmbio, principalmente na Irlanda, as pessoas pensam assim: ah, ele tá viajando muito, tá vivendo na Europa, tá ganhando em euro, a vida tá fácil. Assim, as pessoas aqui no canal têm a nossa posição, a nossa experiência, então elas sabem como que foi a nossa experiência com acomodação, com emprego, com tudo. Mas hoje aqui no canal a gente vai trazer uma pessoa diferente pra mostrar pra vocês que as pessoas têm experiências diferentes. A gente vai conversar com esses dois, com o Felipe e com a Natália, a estrela desse canal. Mas só pra deixar todo mundo na mesma página. Quem é o Felipe? Meu nome é Felipe, tenho 32 anos, sou funcionário público da área da saúde no município de Palhoça, da Grande Florianópolis. E por que você veio fazer intercâmbio? O que te motivou? Eu tenho 2 amigos, inclusive a gente mora junto. Eles estavam planejando um intercâmbio já há 2 anos, antes da pandemia, e teve a pandemia. Aí todo mundo parou, né? E eu tive uma pandemia que eu trabalhei muito e eu tava estudando por umas provas que eu não tava tendo sucesso. Eu coloquei como meta que se eu não passasse até em tal data, eu iria fazer um intercâmbio. Foi isso que aconteceu. Como eu não tinha passado, eu acabei fechando o intercâmbio em cima da hora, né? Meus amigos já tinham tudo planejado. Então eu só embarquei na aventura com eles, assim. Eu não me planejei muito, eu só vim. Você veio na bota, assim? Vim na bota. Você Não conheci. fechou o intercâmbio com quanto tempo, assim, de janela? No momento que eles te falaram, aí, beleza, eu decidi vir, aí a data de embarque. Na verdade, o nosso intercâmbio ele era para abril, então eu fechei o intercâmbio em final de fevereiro. Aí a gente comprou as passagens, acho que começo de março ali. Aí como teve aquela pandemia no Brasil em janeiro, o nosso intercâmbio pulou 30 dias pra frente, daí foi pra final de maio. Mas deu 45 dias entre eu fechar e a primeira data que a gente ia fazer o intercâmbio. E quando você decidiu vir pra cá, o que você deixou no Brasil? Geralmente as pessoas pedem demissão, vendem as coisas. Como foi a sua vinda? Na verdade, eu sou funcionário público, então a gente tem um tempo de lacuna de até 2 anos, dependendo do órgão que tu tá. Então eu acabei pedindo uma licença sem remuneração. Então eu fiquei 8 meses fora, né? Tenho esse direito de ficar 8 meses, sendo prorrogado por até mais 2 vezes de 8, que dá 24 meses. E pedi demissão do outro município, que eu trabalhava em 2 municípios, né? Eu trabalhava na Palhoça e trabalhava em outro como enfermeiro. De uma eu tive que pedir demissão, eu era seletivo, e na Palhoça eu acabei pedindo 8 meses de licença. Então você veio pra Irlanda fazer um intercâmbio, que normalmente as pessoas se desgrudam do Brasil, né? Mas você manteve um vínculo com lá. Mantive um vínculo, porque eu nunca tive a ideia de fazer intercâmbio. Se me perguntassem há um ano atrás se eu faria um intercâmbio, eu acho que a resposta seria não. Porque a gente acaba se acomodando com a vida que a gente tem, sair da zona de conforto é muito difícil. Principalmente quando tu tá com uma vida um pouco estabilizada, porque a gente busca tanto pela estabilização. Aí quando a gente consegue a estabilização, a gente larga tudo e vem pra cá aos 30, 31, que foi o meu caso quando eu cheguei que eu tinha 31. É bem instável, né? É bem estável. Quando as pessoas vêm fazer intercâmbio, todo mundo fala, eu mudei de vida, porque literalmente a pessoa mudou de vida. Geralmente a gente larga emprego, vende casa, vende carro, larga família, larga tudo pra trás e vem. Aí já no seu caso, você manteve esse vínculo. Eu tive a sorte de conseguir manter o vínculo, né? A única coisa que eu tive que me desfazer foi do meu carro, até porque a gente precisa trazer a comprovação de 3 mil euros, que já até foi falado no canal, que 3 mil euros já não dá mais, né? A gente vem 3 pessoas e a gente trouxe um pouco mais que isso para poder se manter. A gente chegou no momento pós-pandemia na Irlanda, então foi muito difícil, era crise de acomodação para todo lado, era dificuldade, preço de aluguel altíssimo. Por falar em acomodação, então quando vocês chegaram aqui, como que foi a acomodação para vocês? Vocês vieram em 3 e vocês foram pra Roça, como que foi? Então, na verdade, como eu falei, eu tive o privilégio de não precisar resolver nada disso, que eu embarquei nessa viagem com ele e com a Pamela. A crise de acomodação final de maio estava muito grande, né? Então o preço de hostel estava muito alto. A gente acabou alugando um hotel que ficava muito longe do centro, né? A gente alugou por 11 dias. E a gente começou a bater perna e por sorte a gente conseguiu um apartamento só para nós 3, né? Como vocês conseguiram? Porque assim, é realmente um problema conseguir acomodação aqui. Mas foi só, parando a pessoa na rua? Qual que foi? Cara, a gente, naquela loucura, a gente jogou em vários grupos de Facebook, né? O landlord achou o contato do William, ligou pro William e perguntou se ele não estava interessado em fazer uma visita. O valor era 1.800, né, por mês, a gente achou que era só um quarto. E mesmo assim o William foi ver até para poder treinar o inglês dele, porque o William e a Pamela já chegaram falando inglês, que é um grande diferencial, né? Aí o William foi ver esse apartamento, que ele achou que era um quarto só. Eu e a Pamela, a gente foi visitar outro quarto. E quando o William chegou lá, o landlord mostrou pra ele que 1.800 não era só um quarto. Era o apartamento inteiro, que o nosso apartamento tem 2 quartos, uma sala bem grande e um banheiro. Aí a gente se apaixonou, né? A gente não teve nem que pensar. Ele ligou pra gente e falou, tô aqui, é 1.800 e tem mais gente pra ver o apartamento, o que a gente faz? Aí o que vocês fizeram?
Então, daí a gente fez uma loucura, porque a gente teve que dar um calção, né? Tipo, a gente já chegou pagando 600 euros, a gente pagou por 11 dias no hotel. Então a gente teve que pagar 1.800, porque aqui na Irlanda a gente tem que pagar o calção do aluguel e o primeiro aluguel, né? Cada um já teve que desembolsar ali R$1.200, né? Na segunda semana já de intercâmbio. 1.200 euros, é. A gente foi visitar esse apartamento, eu e a Pamela, num domingo. O cara falou, olha, eu fecho com vocês, eu não deixo mais ninguém visitar, mas tem gente morando. Essa pessoa sai no sábado e vocês podem entrar no domingo. Só que eu preciso de um calção de pelo menos a metade. E aí a gente foi lá, sacou a metade no ATM ali, no caixa eletrônico, né? Pagamos R$900 pra ele. E aqui Euros, gente, é euros. E aqui a gente fala muito de não pague antes, só pague depois que você tiver com a chave na mão, porque pode ser golpe, que não sei o quê. Esse é um bom exemplo. Pode acontecer um golpe desse jeito? Pode. Mas foi sorte, né? Nossa, foi muita Porque gente. geralmente a gente, todo mundo fala, não dá um dinheiro pra ninguém sem antes de você pegar a chave, porque a chave é sua garantia, né? Ou um contrato, alguma coisa. Ele deu o contrato? Então, eu sou formado em Direito, e aí quando a gente chegou lá e a gente tava conversando com ele, eu comecei a filmar, a gente tirou foto do passaporte dele, a gente começou a filmar ele levou a gente até na casa dele onde ele morava pra fazer um contrato. Chegando lá, pra nossa surpresa, o contrato foi um contrato manuscrito. A caneta onde ele colocou o valor do aluguel, que era 1.800, colocou que a gente estava dando um valor de 900 euros e que a gente poderia entrar a partir do dia 12 de junho, que foi quando a gente entrou na casa. É um contrato na folha de pão. Cara, exatamente, um contrato na folha de pão. Claro que depois de passar do tempo e depois do dia 12 ali, quando a gente entrou na casa, ele fez um contrato certinho, imprimiu e acabou entregando pra gente, a gente assinou ali em 2 dias, tudo certinho. Mas a gente também descobriu que a lei da Irlanda não é a lei do Brasil, né? Então aqui um contrato manuscrito assinado pelo landlord contendo os dados dele já seria válido para caso gerasse algum tipo de processo ou algum dano, né? Coisa que no Brasil não vale, tá, gente? Mas aqui na Irlanda, pelo que a gente pesquisou, é válido. E sobre a escola? Você chegou e já foi pra escola no dia seguinte? Qual era seu nível? Você já falava inglês? Então, a gente chegou dia 30 de maio e as nossas aulas começaram dia 6 de junho. A gente ficou muito afastado da escola, né? A gente, pelo menos no Brasil, a gente era acostumado a não utilizar transporte público, a gente não era acostumado a andar a pé e a gente ficou num hotel que era muito longe, que era perto do aeroporto. Pra quem mora em Dublin sabe que o aeroporto é muito longe do centro, a nossa escola é em D2. Então a gente ficou a segunda semana morando no hotel, indo pra aula enquanto procurava emprego, né? E procurava moradia. Tá, e o seu nível de inglês? 0. Eu não sabia falar nada. Eu sabia falar o que todo mundo sabe de escola, good morning. Hi. E hi, e how are you? Era isso. E daí pra baixo, tá? Não era muito bom, não. Tá, e só pra adiantar pra quem tá ansioso, qual que é o nível de inglês que você tá saindo da Irlanda, depois de 8 meses? Eu acho que, como foi falado no começo do vídeo, cada história é uma característica diferente, assim. Eu tinha muito em mente que se eu viesse pra cá e eu não conseguisse me adaptar ao jeito da Irlanda, eu voltaria pro Brasil, né? Tentaria ficar o máximo de tempo que eu conseguisse e iria viajar. Então, meu tempo de aula ele foi reduzido. Eu saí da aula um mês antes pra poder viajar, né? Eu usei o dinheiro que eu ganhei aqui com trabalho pra poder viajar. Então, em vez de eu ter 6 meses de aula, como a grande maioria, eu tive 5 meses de aula. Hoje eu consigo ler alguns textos em inglês, eu consigo me comunicar de um jeito que é entendível, né? Mas eu tinha um pessoal lá da sala que falava que a comunicação, a pessoa te entendendo, já dá pra se virar. Eu vi, já é uma comunicação válida. Eu viajei muito sozinho também, eu consegui me virar. É claro que eu não tenho inglês perfeito, eu sei que pra isso demoraria até 8 meses de Irlanda é pouco. Pra gente sair com uma... Por mais que tu já tenha algum nível de inglês bom pra tu sair com uma fluência, 8 meses é pouco, assim. Eu acho que pra eu melhorar o meu inglês eu teria que ter ficado pelo menos mais uma renovação pra poder sair entendendo melhor E se dedicando a estudar também o inglês, né? E se dedicando a estudar, que é um problema que a gente acaba tendo aqui na Irlanda, né? Porque estudar e trabalhar tá muito complicado, ainda mais agora que a gente fala muito do pós-pandemia, a gente pegou um momento de Irlanda que tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro, as fiscalizações estão em cima. Eu sei que antigamente o pessoal já não cobrava essa questão de 20 horas, hoje a galera tá cobrando, as empresas estão seguindo mais a regra. Tem muita gente também, né? Então... E o trabalho? Você chegou e já começou a trabalhar? Você conseguiu rápido? Então, eu tive a sorte também. Eu acho que se eu falar mal do intercâmbio aqui e dizer que eu não fui uma pessoa de sorte, eu vou estar mentindo. Eu peguei o intercâmbio pronto, com 2 pessoas que são meus amigos há muito tempo.
né? Então eu embarquei junto e vim. E trabalho eu consegui na segunda semana. A gente chegou numa terça, na outra quarta-feira eu já estava trabalhando. Era um trabalho do quê? O que era? Então, era food runner. Food runner é levador de comida, né? Como no inglês eu acho que traduzido fica assim. Não, ficou ruim isso, ficou péssimo. Não achei ruim. Não, Você achou? food runner. Aí você fala, é food runner, o cara que leva comida. Pega a comida e entrega na mesa. Então, eu comecei de food runner, né, na segunda semana de Irlanda, que é levar comida. Eu pegava a comida na cozinha e levava até a mesa das pessoas e recolhia prato, recolhia talher. O que pra mim não era nenhuma novidade, porque eu trabalhei de garçom no Brasil por quase 9 anos. Então eu já tinha um pouco de maestria, segurar uma bandeja, de recolher copo. Isso pra mim foi super tranquilo. Eu fiquei 2 meses no australiano, porque eu vim muito com a ideia de tentar trabalhar de home care, porque no Brasil eu virei enfermeiro, me formei enfermeiro no começo da pandemia, fui trabalhar e queria muito vir pra cá, né, e tentar trazer um pouco dessa cultura pra tentar ficar aqui ou de repente levar pro Brasil, porque imagina, um enfermeiro saindo da Irlanda, uma carga profissional de ter trabalhado na área da saúde aqui fora do Brasil seria muito importante, sabe? Experiência internacional, né? Fora os cursos, né, que os cursos daqui são muito legais. Aí você saiu da australiana e foi pro home care. Aí eu saí do Aí australiano. qual foi a sua experiência lá com o home care? Eu fiquei 1 mês trabalhando no home care, só que a gente acha que o inglês não é necessário, né, que a gente vai conseguir se virar. Mas quando se trata de vida de pessoas ou de pessoas debilitadas, o inglês ele é super importante. Eu não estava preparado, eu não tinha inglês suficiente para poder trabalhar com isso, sabe? Então eu acabei me frustrando muito e... Mas você passou em todas as etapas, né? Porque eu escutei que tem vários cursos que você tem que fazer para depois começar a trabalhar. Você chegou na etapa de começar a trabalhar ou não? Cheguei na etapa... Porque saúde é saúde em qualquer lugar, né? Então os cursos para mim, eu não tive nenhuma dificuldade de manejo de paciente, ou de saber lidar com o paciente, ou de saber uma hora de uma medicação. Os nomes das medicações também eles são muito parecidas, né? O cuidador de idoso não é igual ao cuidador de idoso do Brasil, né? Que a gente não pode... Que eu não seria enfermeiro, né? Eu seria só o cuidador de idoso, então a gente tá ali pra dar apoio ao paciente, né? Diferente do que é no Brasil. Então, pra mim, isso era muito fácil. Isso era, na minha cabeça, isso era muito tranquilo de fazer. E foi por isso que eu acabei trocando o serviço que eu comecei, que era um serviço muito bom, por outro que era a minha realização pessoal de estar na Irlanda, e acabou não dando certo. Pra quem não sabe, né, o home care é um cuidador de idoso, então tem vários níveis, né, de paciente. Então você pode pegar um paciente que você só precisa fazer uma companhia, conversar, estar ali com ele, ajudar numa medicação. Tem outros que você precisa auxiliar um pouco mais, né? Sim. Mas você tem que ter essa conversa com o paciente, você tem que ter esse inglês para ter esse contato, né? Então, os pacientes que eu peguei, tem a Pamela, ela trabalha de home care também, mas como ela não era da área da saúde, os pacientes dela são mais tranquilos, né? Eu acho que por eu ser enfermeiro, eles acabam te dando os pacientes com mais debilitação. Então eu tinha paciente que era acamado, que eu tinha que dar banho, eu tinha paciente que não andava, eu tinha paciente que estava em estado mais vegetativo, que não tinha uma conversa. Então tinha todo tipo de paciente, assim, sabe? E tinha paciente que realmente só queria conversar. Tinha paciente que a gente tinha que chegar em casa e tinha que dar uma organizada na casa, sabe? Então é muito de sorte também. Eu acho que por eu ser enfermeiro, eles acabaram meio dando os pacientes com mais... E eu acho também que a questão do inglês é necessário nesse ponto, porque se acontece alguma coisa, quem tem que ligar pra emergência é quem tá cuidando do idoso, né? Então você tem que ligar pra emergência, conseguir falar o que tá acontecendo, ou ligar pra um familiar, alguma coisa, né? E a gente acha que na escola a gente fala inglês, né? Tanto que assim, eu nunca imaginei ter aula em inglês. E eu e a Natália a gente estudou junto, e a nossa aula era só em inglês, né? Isso foi muito legal. Então a gente acha que o inglês da escola, ele te prepara para ir pro inglês da rua. Só que o inglês britânico, ele é um pouco mais puxado, ele é um pouco difícil mais de entender. Agora imagina isso de pessoas idosas, sabe? Imagina ligar para uma emergência. Inativos ainda. Irlandês. Irlandês. É bem complicado. E a gente chegou e logo em seguida que eu entrei no home care, e a gente acha que nunca vai acontecer, isso acabou acontecendo com uma amiga minha também. Ela chegou na casa do paciente, o paciente não estava responsivo, não estava respondendo. Ela teve que ligar para emergência, para mandar uma ambulância, coisa que eu não teria o que fazer. E a gente não pode tocar no paciente, diferente do enfermeiro do Brasil, porque se o enfermeiro do Brasil vê alguma coisa acontecendo ali e a gente não fizer nada, a gente pode até ser processado por isso. Então acaba o Felipe enfermeiro se misturando com o Felipe cuidador de idoso, e ali eu não sou enfermeiro, eu sou o cuidador de idoso, sabe? Então isso foi muito difícil eu conseguir separar. Talvez esse foi o meu erro, né? Fora que outro erro foi eu ter com 2 meses de Irlanda, achando que conseguiria já falar inglês,
me jogando nisso. Eu acho que se eu tivesse hoje, por exemplo, hoje eu conseguiria ser um cuidador de idoso, eu acho. Mas como foi? Você ficou quanto tempo lá? Até você ver que não dava e você precisa sair? Eu fiquei 1 mês. Eu trabalhei 1 mês. Na verdade, eu comecei em agosto. Aí eu tive 3 semanas de holiday, né? Aí eu saí pra esse holiday que eu já tinha avisado a empresa que eu tinha. Quando voltei, eu fiquei mais 3 semanas. E acabou que por eu não ter o inglês, eles também me davam poucas horas. Então, no meu primeiro mês de trabalho, eu recebi 650 euros. 650 euros não paga o meu aluguel, sabe? Então eu tava trabalhando ali 12 horas por semana. 15 horas por semana. E a gente sabe que isso é pouquíssimo. Certo, então no final você já tinha 2 meses de australiano, mais 1 mês de home care, você já estava aí mais ou menos no 4º mês de Irlanda. 4º mês de Irlanda. Aí o que aconteceu na sua vida aí nesse... Beleza, você saiu do home care. Agora eu começo a chorar. Aí pra onde você foi? Então, eu fui trabalhar numa empresa de recrutamento que acaba te jogando pra vários... Pra onde tem, né? Tipo, tem limpeza, vai pra limpeza. Tem KP, que é Kitchen Porter, vai pra Kitchen Porter. Tem garçom, vai ser garçom. Então, eu acho que depois desses 3 meses de Irlanda, eu posso dizer que eu já fiz quase tudo na Irlanda. Porque eu já trabalhei de KP, eu já trabalhei de Deep Cleaner, sem saber o que era Deep Cleaner. Vamos fazer um Deep Cleaner? Eu falei, vamos. Ué. Levinho, de boa, Deep Cleaner. Eu limpava o meu apartamento. Explica pro pessoal que não sabe. Eu fiz Deep Cleaner em uma república de estudante que estava sendo transformada no Airbnb. Então, assim, é uma república de estudante de 3 andares, com 8 beliches em cada quarto. A gente encontrou de tudo lá, assim, de tudo. Foi uma das 3 dias de trabalho nesse lugar, foi uma das piores experiências da minha vida. Só que a gente tá precisando de dinheiro, né? E depois de ter passado 1 mês ganhando 650 euros, a gente não pode se dar o luxo de querer não trabalhar, né? Entendi. Então, quando você tava nessa agência, a agência meio que te falava, amanhã eu preciso de um Kitchen Porter. Você tá disponível? Aí você respondia se tava ou não. Exatamente. Ou semanal, né? Tu quer pegar essa semana pra trabalhar em tal lugar? Aí trabalhei na Intel, trabalhei na Dell, trabalhei em evento, trabalhei de cleaner só, né? Pelo aplicativo também, que é o Helping, né? Então você não tinha, vamos dizer assim, não tinha uma segurança, assim. Não tinha nenhuma segurança. Não era fixo, né? Não era fixo. Inclusive, isso era muito ruim porque tinha mês que eu recebia muito bem e tinha mês que eu não recebia nada. Então, como a gente recebe por semana, acabava que tinha semana que eu recebia, sei lá, 450 euros numa semana, 500 euros numa semana. Tinha semana que eu recebia 70. Até porque a gente estudava. Esses empregos geralmente eram o dia inteiro. A gente não podia faltar aula, então eu faltava aula às vezes 1 vez ou 2 vezes por semana para poder trabalhar, porque eu não tinha emprego fixo. Para conseguir emprego fixo, não que estava difícil, mas com o meu planejamento não estava valendo a pena, porque a gente já estava ali final de setembro e eu queria voltar para o Brasil. Então eu acabei resolvendo não voltar e usar o dinheiro que eu tinha guardado para poder viajar. Então em novembro eu já ia começar a viajar, ninguém ia me dar um emprego de 1 mês, inclusive até que comecei a trabalhar no hotel. Fiquei 3 semanas no hotel trabalhando, mais pelo fato de eu já ter as viagens marcadas, né? Que eu saí dia 17 de novembro e viajei até 20 de dezembro. Aí eu acabei falando pro head chef, falei, olha, eu tenho essas viagens aqui para fazer, porque eu vou retornar pro Brasil, né? E vou fazer isso, e ele acabou, Felipe, a gente precisa de alguém aqui que arque com o final do ano é corrido no hotel, a gente não vai poder ficar contigo. Então foi uma dificuldade conseguir esse emprego, né? Era um Felipe que chegou tendo experiência boa com acomodação, com emprego, mas depois de 3, 4 meses, devido ao planejamento, tudo que aconteceu, começou a ter problemas com o emprego. É que assim, é muito difícil eu tentar falar mal da Irlanda. A gente até brinca, né? Quando aqui a gente é amigo, então a gente chega falando, que Irlanda é isso, Irlanda é aquilo, mas a Irlanda me proporcionou coisas que eu não teria no Brasil, eu acho que tão cedo, entendeu? Por exemplo, eu consegui implantar cabelo, né? Então, pra implantar cabelo, foram 2 semanas que eu tive que ficar desempregado. Fui pra Turquia, fiz o implante capilar lá, né? Com o dinheiro da Irlanda, que eu ganhei na Irlanda. Logo antes disso, né, que foi aquelas 3 primeiras semanas que eu peguei de holiday final de agosto ali, assim que eu entrei no home care, a gente ficou 2 semanas viajando. Logo em seguida eu fui pra Turquia e implantei cabelo. Fiquei mais 2 semanas em casa. Aí a gente já tem 1 mês. Eu saí em novembro pra viajar, fiquei de novembro a dezembro trabalhando, viajando. Aí a gente já coloca mais quase 4 semanas, né? Começo de janeiro, viajei. Hoje, tô viajando. Então, eu acho que é muito do que tu quer fazer na Irlanda. Eu quero vir pra Irlanda porque eu quero recuperar o dinheiro que eu investi aqui. Beleza, eu acho que 8 meses é um tempo curto, mas eu acho que de repente não seja impossível. Eu vim pra Irlanda porque todo o dinheiro que eu ganhar aqui eu quero usar pra viajar. Beleza, eu acho que é válido.
eu quero vir pra Irlanda porque eu tenho dinheiro guardado, eu quero só estudar porque eu quero melhorar muito meu inglês, é válido também. Então eu acho que é muito do que cada um quer, sabe? Eu hoje, olhando pra trás, eu acho que eu poderia estar melhor financeiramente. Se eu tivesse ficado lá no australiano, eu acho que de repente meu inglês estaria melhor, só que eu não teria a experiência de vida que eu tenho, sabe? Tipo, eu volto pro Brasil com uma bagagem gigante de muita coisa que eu jamais imaginei fazer, entendeu? E teve alguma coisa que te frustrou aqui? Eu acho que o que mais me frustrou foi não ter conseguido trabalhar na saúde. Eu acho que... E o inglês, né? Que a gente acha que a gente sempre pode estar melhor. Eu achei que eu estaria melhor, apesar de eu entender que inglês é uma cultura totalmente diferente. A gente fica numa imersão gigante, né? E fora essa imersão, tem a saudade da família, tem o teu conforto que tu tinha no Brasil. Então tu acaba botando num panorama tudo isso, né? Tu bota numa balança e é muito difícil entender o que acontece aqui. Eu acho que só quem tá aqui. Mas se me perguntassem hoje, Felipe, quero fazer um intercâmbio, faço? Eu acho que deveria fazer. Eu acho que toda experiência é válida, porque se tu tem essa vontade é mais fácil tu vir e entender que o intercâmbio não é pra ti do que ficar com essa vontade de fazer e não ter vindo ainda. Acredito também que a minha época de intercâmbio já passou, né? Eu tenho, não por idade, nada, mas eu tenho 32 anos já. Eu acho que se eu tivesse vindo aqui quando eu era mais novo, eu acho que eu teria um pique diferente, um gás diferente para poder fazer funcionar. De repente eu não ligaria tanto pros trabalhos que acaba aparecendo, né? Não que eu liguei pro trabalho, porque eu realmente fiz de tudo aqui. Eu acho que quando tu vem sem expectativa nenhuma e buscando alguma coisa diferente, eu acho que tu realmente encontra, sabe? Como eu vim com muita expectativa no home care, pra trabalhar na área e tal, acho que isso me deixou um pouco frustrado. Você recomenda a pessoa vir se ela tem a vontade, mas o que você dá de conselho pra ela? Assim, o que ela tem que fazer? Eu acho que a primeira coisa é se planejar, entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente... Financeiramente falando? Eu acho que tudo. Acho que financeiramente, profissionalmente, eu acho que tudo, assim, ó. Eu acho que a minha vinda pra Irlanda foi uma escapatória de um pico de estresse que eu tava muito grande. No Brasil, eu tinha uma vida estável, mas eu trabalhava 90 horas semanais, sabe? Então, ou eu tava de plantão, que eu trabalhava à noite, ou eu tava de plantão um sábado ou um domingo, ou eu tava trabalhando na prefeitura que eu trabalhava 7, 8 horas por dia, né? Então, eu realmente trabalhava muito. Isso acabou gerando um estresse. Eu vim pra cá pra tentar dar uma baixada, pra conhecer um mundo diferente e não me arrependo de ter vindo. Eu acho que o planejamento ele é super importante. Eu sou uma pessoa que me considero muito organizada e planejo, mas aqui a gente fica sem rumo, sabe? Porque no Brasil tu ganhava um certo X de salário por mês, tu sabia o que tu ganha ou o que tu pode fazer. Você vai ter, né? Aqui, por essa instabilidade financeira e por a gente ganhar semanal, ou por causa dessa cultura toda, a gente acaba, pelo menos eu, né, como eu não tinha um trabalho fixo, eu acabava não tendo esse planejamento. Então eu sofri muito com isso, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito pra baixo, assim. E eu dei sorte, eu vou até falar aqui que a minha sorte maior, assim, foi ter o William Pamela comigo. Eu acho que é primordial tu ter um suporte todo desse, né? Eu acho que se eu tivesse que morar sozinho ou tivesse que tentar dividir quarto com mais 5, 8 pessoas ou qualquer coisa nesse sentido, eu não teria ficado, eu acho que eu teria voltado. E hoje, depois dos 8 meses, né? Que tem quase 8 meses já que você veio. É. Hoje você mudaria a sua opinião? Hoje, se você não tivesse vínculo com o Brasil, você ficaria? Tipo, hoje eu posso até ficar. Eu acho que se eu ficasse hoje eu faria diferente, assim, eu não investiria tanto em viagem, eu acho que eu me organizaria melhor, sabe? Eu procuraria um emprego, não mais na área de home care, eu procuraria um emprego de garçom, pra poder mesmo treinar o inglês e conhecer muita gente, que eu acho que uma coisa que a Irlanda tem que ter, não só na Irlanda, né, que eu acho que uma coisa que as pessoas têm que ter é network, tu tem que conhecer pessoas, tu tem que entender como funciona a cabeça de outras pessoas pra estar em vários ciclos sociais, né? Eu acho que eu faria isso. Eu acho que eu focaria mais no inglês, assim. O inglês hoje ele não é mais uma opção, né? Ele é uma língua de comunicação oficial e todo mundo fala inglês, tanto que em alguns países que eu fui, é a língua materna, mas o inglês já é normal, não é uma língua a mais, é normal. E o Brasil é que não tem essa cultura. O Brasil que enxerga o inglês como um diferencial, né? Não, em outros países, não. O inglês é básico hoje. E quem é o Felipe hoje? Quem é o Felipe que vai voltar pro Brasil? Eu acho que a gente volta com uma carga de humildade maior, né? Verdade. A gente volta com um coração mais aberto, a gente volta com uma paixão mais pelos amigos e pela família, a gente volta com uma valorização emocional, a gente volta com uma não valorização material, porque aqui na Irlanda as pessoas não ligam o que tu usa, o que tu veste, a casa que tu mora,
o celular que tu tem, realmente as pessoas não estão aqui pra te julgar. Eu acho que a gente volta diferente, sabe? E eu tenho muito medo do voltar pro meu ambiente normal e acabar não me adaptando, porque aqui na Irlanda a gente é livre, né? 100%. A gente fala o que quer, a gente é o que a gente é sem medo de ser, né? Diferente no Brasil, que é aquela estatização social gigante que a gente tem, né? E a gente trabalha de qualquer coisa, né? Você se imaginaria fazendo de pickling no Brasil? Nossa, eu nem sabia o que era de pickling, né? Eu trabalhei de garçom há muito tempo, mas de pickling eu não fazia ideia. Eu acho que é isso, eu acho que também a Irlanda me proporcionou viagens, né? Eu conheci aí 12 países, foi super legal. Tô voltando com uma bagagem gigante, com vários sonhos realizados, sonhos que eu nem sabia que tinha, né? Então é muito bom, foi muito bom, foi uma experiência engrandecedora. Eu acho que até profissionalmente, né? Eu vou voltar para hoje pro Brasil com uma parcela de 7 meses e meio de intercâmbio. Isso conta para um currículo, né? Aprendendo algumas coisas em inglês, me comunicar e ir para frente, entendendo alguma coisa também, já ajuda bastante, assim. É isso. Tem mais alguma consideração final que você queira passar para os nossos seguidores? Cara, eu acho que intercâmbio é recomeço, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre busca. Eu acho que vale muito a pena. É um autoconhecimento gigante, é uma valorização de vida surreal. E se tem vontade, eu acho que tem que vir mesmo. Eu acho que perrengue a gente passa em qualquer lugar e qualquer etapa da nossa vida a gente tá passando um perrengue. No Brasilzão que você fale, né? Porque lá a vida é sofrida igual, né? Aqui é um sofrimento diferente só. Lá eu trabalhava, ganhava bem, mas trabalhava 90 horas. Aqui eu trabalho quando trabalho. ganho pra poder viajar aí por muita coisa. Então é isso, pessoal. Todo vídeo que a gente faz, a gente sempre fala, né? É a nossa vida aqui, é o nosso ponto de vista. Porque cada vida aqui é diferente. Pode vir outro casal que vai ter uma vida diferente de mim, do Anderson. Pode vir um outro solteiro que veio do nada e vai ter uma vida diferente do Felipe. Então aqui, cada caso é um caso. Não dá pra ficar comparando. Então hoje a gente trouxe o caso do Felipe. Se vocês gostaram, se quiser que a gente mostre outros pontos de vista, outra visão de intercâmbio de outras pessoas, deixa aqui no comentário que a gente pode trazer mais pessoas. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like. Eu sempre esqueço. Deixa eu falar de novo. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. E uma coisa importante da Irlanda também pós-crédito. são as amizades, entendeu? Eu acho que as amizades que a gente faz na Irlanda, elas são incríveis, porque aqui a gente passa por um momento de carência e de autodescobrimento gigante. E eu acho que a gente começa a andar com as pessoas que são próximas da gente. Obrigado pela amizade de vocês também, né? Se não fossem vocês, eu não estaria aqui na Polônia. Os vínculos aqui, eles são muito fortes. Então, o que você demoraria no Brasil, sei lá, 6 meses pra ficar próximo de uma pessoa, aqui você fica em 1 mês. A intensidade aqui é gigante. Uma semana é como se a gente tivesse vivido 1 mês e meio, 2 meses. É gigante, gente. Show. Beijo. Até o próximo vídeo.